Olá, amigos. Estamos então ao vivo aqui na página da Cefif no Facebook para esta nossa live de hoje, né? Sobre o item flagelos destruidores do Livro dos Espíritos, também comentando o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. E a gente queria esperar ainda uns minutinhos, né? Antes de começarmos, para dar tempo do pessoal ir chegando. Se você quiser divulgar o link aí da nossa live para os seus amigos, é só copiar do Facebook, passar para o WhatsApp, né? E distribuir nos grupos, assim mais pessoas podem ter acesso. Essa opção que nós temos da live é uma forma de nós nos mantermos conectados com a espiritualidade entre nós, né? Uma forma de alimentarmos a nossa fé, o nosso conhecimento, a nossa amizade. Então, nós queremos agradecer a todos que nos acompanham, né? E também aqueles que estão, de alguma maneira, contribuindo com a nossa casa espírita das mais diversas formas. Estamos vendo aí a Adriana conosco, a Mônica, a Notolini, a Marisa Fátima, o Luiz Otávio. Boa noite, né? A Vera Mescock, a Marisa, Natália, boa noite aos amigos que estão chegando aqui na nossa página. O João Guilherme, boa noite. A gente vai dar mais minutinhos antes da gente começar, para dar tempo do pessoal ir chegando, né? Para dar tempo de pegarem desde o começo os nossos comentários. Então, como nós falamos, nós vamos falar sobre o item flagelos destruidores. Será que Deus nos enviaria flagelos como castigos, né? E qual seria a função disso na Terra? Essas coisas, e o que tem isso a ver com a gente, o que nós estamos vivendo hoje, né? Dessas dificuldades tão grandes com essa pandemia, né? À luz da doutrina espírita. Várias pessoas nos perguntam sobre isso, né? Qual é a visão da doutrina espírita? O que o espiritismo tem a dizer sobre isso? Por que essas coisas acontecem, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. A Vera Lúcia Faialo, boa noite. Cristina, Shirley, Ayrton Mutinari, Robson Simon, boa noite aos amigos, Ana Paula, tantos companheiros aí com a gente. Olha, antes de a gente começar, eu queria só dar um recadinho, né? Que nós temos, então, as nossas lives, enquanto perdurar esse isolamento social, e nós temos que seguir rigorosamente as autoridades, porque nós somos uma instituição civil, né? Além de ser uma casa espírita, ela tem a sua função civil, sua vinculação civil e tem que obedecer às leis. Nós temos que respeitar o isolamento, não só por ser necessário do ponto de vista legal, mas também porque é necessário, a gente sabe dessa necessidade nesse momento desse isolamento. Então, nós estamos fazendo as lives no Facebook da nossa casa, Cefif, né? Cefif Espírita, às segundas-feiras às 20 horas, às quintas-feiras às 14 horas, às sextas-feiras às 19 horas e aos domingos às 10 da manhã. Essas lives são das palestras, então são temas de palestras que nós comentamos aqui no Facebook da casa. E também nós temos as reflexões de evangelhos, né? Porque a nossa casa espírita tem, como vocês sabem, as reflexões do evangelho, as reuniões de reflexão do evangelho. Então nós temos também alguns companheiros que fazem esse trabalho da exposição do evangelho e estão fazendo as terças, quartas e quintas e sábados às 19 horas. É uma forma que a gente tem de abranger toda, né? Então, todos os dias da semana, a gente acaba abrangendo com as entradas ao vivo. Então, terças, quartas, quintas e sábados às 19 horas. E como você sabe, né, essas lives elas ficam gravadas na página da Cefif. Então, você pode acessar depois, acompanhar. E também, se quiser compartilhar, né, através do próprio WhatsApp, porque você pode copiar o link, né, do Facebook para o WhatsApp para outras pessoas também acompanharem. Boa noite, Ilza Maria Guedes. Boa noite, Rosemarie Gonzalez. Boa noite, Luma, Nilza Alves Miquelin, Sônia Ruiz Thierres, Rosana, Sandra Marcelo, enfim.
Olha, vamos então fazer a nossa prece para nós iniciarmos a nossa reflexão. Convido vocês então, nesse momento, a fecharem seus olhos, né, acompanhando conosco a prece, com o nosso pensamento em Jesus, rogando, Senhor, nos ampare em mais esta oportunidade, que possamos estar todos irmanados nesse mesmo pensamento e sentimento de caridade, buscando o nosso progresso espiritual através do conhecimento espírita. Pedimos, Senhor, que nos fortaleça, que nos ampare nessa oportunidade, que os bons espíritos, mentores espirituais, possam nos inspirar a todos, fortalecendo também o nosso pensamento do bem, a nossa fé, a confiança em Deus, através do conhecimento espírita que nos liberta. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade, todas as bênçãos que sempre temos recebido do alto. Que a tua paz esteja conosco e nos envolva hoje e sempre. Nós, então, vamos falar sobre esse importante do Livro dos Espíritos, que é a questão da lei de destruição. Veja, primeiro nós temos que lembrar para aqueles amigos, aqueles companheiros que possivelmente não conheçam a doutrina espírita, né? Às vezes temos companheiros novos, não só na casa espírita, mas também, eventualmente, nas páginas, né, da internet, nesta live ou em outras circunstâncias, podemos ter companheiros novos. Então, qual é o conceito espírita, a visão espírita da nossa existência? Nós aprendemos com a doutrina espírita que somos espíritos imortais, espíritos criados por Deus simples e ignorantes, que temos uma vida espiritual pela frente, né? Nós somos criados por Deus como uma centelha, como uma fagulha, como diz o Livro dos Espíritos, e somos criados por Deus para o progresso. Então, o progresso é a nossa grande meta, é o nosso grande objetivo. Através das reencarnações, nós vamos fazendo esse progresso. Então, a vida material, como nós sabemos, ela é apenas um momento rápido, ínfimo, dessa verdadeira vida que é a vida espiritual. Nós é que, enquanto estamos encarnados, temos essa visão mais limitada, natural. A gente está no corpo físico, a gente tem uma visão só da vida material. Mas a própria doutrina espírita nos prova, através da mediunidade e através dos estudos, né, das pesquisas de Kardec, nos prova a imortalidade da alma, o processo da reencarnação, da evolução espiritual e essa finalidade maior da nossa existência material, que é a aprendizagem do espírito que somos, né? Então, nós somos um espírito vivendo experiências materiais e não um corpo vivendo experiências espirituais, né? Essa é a nossa visão. Então, de alguma maneira, o que ocorre com o corpo vai impactar no espírito, vai fazer com que o espírito aprenda algumas coisas, né? Claro que tudo que nos ocorre tem uma ligação com a nossa realidade espiritual. Nada é ao acaso, né? Nada acontece ao acaso. Aí alguns podem pensar, mas e Deus? Por que Deus permite? Como que pode uma coisa dessa? Jovens, crianças desencarnando, às vezes de forma tão dolorosa, tão difícil, né? Guerras, acidentes, violência, porque estamos inseridos nas leis divinas. E as leis divinas são leis de amor. E esse amor de Deus se manifesta na sua misericórdia, na sua oportunidade, na oportunidade que Ele nos dá de buscar o nosso crescimento espiritual. Então a dor é um processo. A dor é uma lei de educação, como diz Leon Denis no livro Problema do Ser, Destino e da Dor. A dor é uma lei de educação e de progresso. Quando nós passamos por dores, nós nos sensibilizamos. Quando nós passamos por aflições, nós buscamos a saída. Nós buscamos explicações, nós buscamos os porquês, nós nos voltamos a Deus, nós buscamos a ciência como forma de solução ou de uma amenização dessa dor. Então, a dor tem a sua função educativa, pedagógica, às vezes de limitação, né? É a dor auxílio lá do Druso, no livro No Mundo Maior, em que ele fala da dor auxílio, da dor
expiação, que são formas de nos fazer aprender. Então, veja que Kardec, no Livro dos Espíritos, vai colocar lá no livro 3º, as leis morais, uma das leis é a lei de destruição. Então, na verdade, destruição não é no sentido de desaparecer alguma coisa, materialmente falando, é mais de transformação, né? Podemos entender essa lei de destruição como uma transformação necessária, porque, na verdade, como diz Lavoisier, aquele cientista, né, famoso, na natureza nada se cria, perde, tudo se transforma. Então, as coisas materiais, elas se transformam. O nosso próprio corpo físico, como é formado também dos mesmos elementos que estão na natureza, dos animais, né, dos vegetais, dos minerais, ele é formado desses mesmos elementos, ele também, como ele é um corpo físico, né, ele tem um tempo de vida, que nós chamamos de programação reencarnatória, em que nós vamos cumprindo a nossa programação pelo seu tempo de existência. Terminado esse tempo de existência, na nossa programação reencarnatória, vai ocorrer a morte do corpo físico, né? Isso é natural. Embora doloroso e difícil, isso é natural. Então não nos deveria causar espanto o fato de todos sabermos que vamos desencarnar. Na verdade, quem vai morrer é o corpo físico, e nós, como espíritos, vamos desencarnar, né? Vamos deixar esse corpo físico e retornar ao mundo espiritual. Isso é a lei de destruição. Veja que para o espírito é uma mudança de estado, não é uma destruição, nem para o corpo. Para o corpo é do ponto de vista que já não vai mais existir organizado. Mas os elementos que compõem esse corpo não desaparecem. Eles vão voltar para a natureza e vão se transformar, vão ser usados em outros elementos. Já para o espírito, é uma libertação, né? Então, esse corpo que nós usamos, ele é perecível, né? Ele tem um tempo de existência e vai ocorrer a desencarnação natural do espírito que somos. Então, trata-se de uma lei natural. Agora veja, quais são as formas que isso pode acontecer? Né? Essa transformação, essa mudança de estado entre eu estar encarnado e eu estar desencarnado. Eu posso causar, consciente ou inconscientemente, né? No caso do suicídio direto ou indireto, pelos maus cuidados com o corpo, abuso de substâncias químicas, etc., ou causando diretamente, né, o suicídio direto, ou eu posso passar por um processo, seja ele chamado de natural ou acidental, né? Então, as doenças, por exemplo, ou um acidente. Claro que o acidente tem a sua conotação de, às vezes, as pessoas também acham que ele é o acaso, a gente sabe que não é, a não ser que haja aí uma irresponsabilidade de alguém, daquele que está causando aquele acidente, mas em geral ele tem uma necessidade também. Ninguém passa por aquilo que não necessite passar. E no caso de doenças, no caso de enfermidades, também é a mesma coisa, né? Nós temos um corpo espiritual, que é o nosso perispírito, que é o campo eletromagnético vibratório que registra nossas atitudes, registra nossos pensamentos e sentimentos e vai trabalhando a interação entre o corpo físico e o espírito. Então, ele é o intermediário entre o corpo material e o espírito. Ele é o corpo espiritual, né? Ele é o perispírito. Então, esse perispírito, ele rege as necessidades do espírito na sua reencarnação do ponto de vista das enfermidades, das doenças, no sentido de que ele permite ou não que a gente vá contrair algum tipo de enfermidade pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, por aquilo que fizemos ou que fazemos. E também vai ser uma espécie de uma memória do espírito, né, guardando as informações daquilo que fazemos, gerando futuramente novas necessidades, de acordo com aquilo que fazemos de forma equivocada ou não. Se nós temos um registro de memória no nosso perispírito equivocado, por algo que tenhamos feito de forma não condizente com a lei divina, isso vai se manifestar futuramente em enfermidades, em dificuldades, em dores, ou em oportunidades de trabalho no bem, que também é uma outra maneira de resgatarmos nossas dores, através de oportunidades de trabalho no bem. Por isso Jesus
vai dizer a Maria de Magdala: teus muitos pecados te foram perdoados, porque muito amou. No sentido de que esse amor ao próximo, né, essa caridade, essa fraternidade, vai amenizando nossas próprias dificuldades. Esse também é um conceito espírita. Não é o sofrimento pelo sofrimento. É o amor que cobre uma multidão de pecados, como diz Pedro, né? O amor cobre uma multidão de pecados. Então, quanto mais trabalhamos no amor, na fraternidade, na solidariedade, mais as nossas dores são aliviadas. Porque eu estou já me reequilibrando o meu perispírito no sentido de estar trabalhando para o meu alinhamento às leis divinas. Então, dito isso, quer dizer, esse conceito espírita de que nós somos um espírito, de que a vida material é temporária, de que nada nos acontece ao acaso, de que tudo tem a sua razão de ser. Vez por outra, nós nos deparamos com esses chamados flagelos destruidores. Sejam terremotos, né? Vulcões, maremotos, sejam tsunamis, né? Que são aqueles maremotos, terremotos que se dão no mar, e depois aquelas ondas gigantes que vão destruindo tudo pela frente, guerras, atentados, e eventualmente essas pandemias, como já tivemos outras, da própria gripe, chamada gripe espanhola, em 1920, que, aliás, Eurípides Barçanufo vai desencarnar de gripe espanhola, né, em 1918, no dia 1º de novembro de 1918, em Sacramento. Então, lembra que é uma mutação, vamos dizer, desse vírus atual que nós temos, ou essa é a mutação daquele, né? São epidemias que, de vez em quando, assolam a humanidade. Por que será que isso acontece? Por que será que Deus permite? Então, veja, Kardec, já muito preocupado em entender essa questão, ele vai falar sobre isso lá no Livro dos Espíritos, na questão 728 em diante. Vai perguntar se a destruição é uma lei da natureza. 728 a pergunta, né? A destruição é uma lei da natureza? E os Espíritos vão dizer, é necessário que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque isso a que chamais destruição não é mais que transformação, cujo objetivo é a renovação e o melhoramento dos seres vivos. Então é um processo de transformação. Claro que doloroso, claro que não é fácil você ver as pessoas passando por essas enfermidades, por essas dores, né? Muitas vezes, você veja que coisa dolorosa e que nos faz pensar. As pessoas não podendo sepultar praticamente seus familiares, né? Então, não acontece um velório nesse caso da pandemia do coronavírus, acontece um sepultamento rápido. Por que será que isso acontece, né? A gente tem que pensar um pouco sobre isso também, para valorizar muitas vezes os momentos que temos essa oportunidade. Porque é um momento de preparo para o espírito, a desencarnação, e de fazer o luto, né, para aqueles que estão passando por ele, os familiares. Então tem um sentido também, por que alguns não podem passar por esse processo? Será que não seria uma forma também de auxiliar o espírito desencarnante, deixando mais afastado e assim com mais acesso da espiritualidade? Não sei, pode ser, né? É uma coisa para a gente pensar. Mas, como nada do que Deus faz não tem um sentido, tudo tem uma razão de ser, vai Kardec perguntar na sequência, lá no Livro dos Espíritos, na questão 737, com que fim Deus castiga a humanidade com flagelos destruidores. É um termo forte que Kardec usa, né? Castigar. Será que Deus castiga? Nesse sentido, no sentido de nos permitir passar. Mais do que castigar, porque a gente sabe que Deus é amor, como diz João Evangelista, né? Deus é amor. Então, mais do que castigar, podemos entender nos permitir passar, né? Então, por que Deus nos permite passar por flagelos destruidores? E a sábia resposta da espiritualidade sempre é atual, a gente tem que lembrar isso, né? A espiritualidade, respostas, traz ensinamentos extremamente atuais, diz, para fazê-la avançar mais depressa. Não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem a cada nova existência um novo grau de perfeição? É necessário ver o fim para apreciar os resultados.
Só julgais essas coisas do vosso ponto de vista pessoal, e as chamais de flagelos por causa dos prejuízos que vos causam. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazer com que as coisas cheguem mais prontamente a uma ordem melhor, realizando-se em alguns anos, porque necessitaria de muitos séculos. Eles estão dizendo aqui que é um impulso, né? Nesse sentido do que eles estão respondendo à questão de Kardec, o flagelo destruidor é um impulso que a humanidade recebe para progredir. Veja que no ano passado a gente teve várias avisos, né? Algumas fake news também, mas vários avisos de flagelos, de que ano 2019, ano 2012, depois passou para 2019, que era mudança do planeta. Teve gente que ficou esperando chegar 2019, a chamada data limite de Chico Xavier, né? Que era, era até julho, 20 de julho de 69, depois de 50 anos que o homem chegou à Lua. A gente teria mais uma moratória do mundo espiritual, e a partir de 20 de julho, eu fiquei esperando já, dia 21 de julho de 2019, fiquei esperando acontecer um milagre já, né? Então, até falei com meus amigos, viu, mas não está acontecendo nada, hoje é 22 de julho, 25 de julho, nada, 30 de julho, nada, não era 20 de julho? Não, não é assim também, tão detalhado, tão marcadas as datas, né? São processos longos, que Kardec já nos diz, já a partir da Gênese, 1868, que nós teríamos uma mudança moral na humanidade, também no Livro dos Espíritos, também no Evangelho, a gente sabe disso. Mas essa mudança não é de imediato, são processos. Então vai acontecer, realmente vão acontecer dificuldades e vão continuar acontecendo, é natural. Nós temos que tirar as lições disso, né? Especialmente sermos solidários. E veja que está acontecendo um movimento de solidariedade muito grande, né? As pessoas estão preocupadas umas com as outras, estão preocupadas. Nivânia Regina falou que travou. Voltou agora a funcionar? Miriam Nascimento, boa noite. Renata, Paula Lima, Silvia Mendes, Marilene, boa noite. Travou aí ou não? Está funcionando direitinho? Alguém pode me avisar aí, por favor? Fazer um comentário. Está funcionando direitinho? Ou travou? Aqui está ótimo, a Érica falou. Eu acho que deve funcionar, né? Então tá. Então, veja que são movimentos que nós fazemos nos preocupando também com o próximo, né? Então, pequenos negócios, as pessoas que são moradores de rua, né? A gente se solidariza, a gente pensa em formas mais vulneráveis, distribuição de alimentos, distribuição de mantimentos, de material de limpeza, enfim. A Denise falou que aqui está funcionando bem. Ok. Rita falou que está travando. Ixi, será que não é a sua internet? Pode ser a sua internet, né? Fernanda Macedo, está tudo ok. A Mônica que voltou. Ok, então acho que agora voltou. A internet é assim mesmo, né? Tem hora que ela dá uma oscilada. Então, esses movimentos que nós fazemos, veja que tem um efeito importante, né? A gente está tendo atenção dessa situação dolorosa, difícil, que é de nos sensibilizar das alheias, não nos apegar tanto a coisas materiais, né? As lições a gente tira. Não nos apegar às coisas materiais, aprender a conviver dentro de casa com os nossos familiares, né? Tem gente até que está dizendo que vai ter separações depois que a gente voltar do isolamento. Eu acho que não, a gente tem que ter mais união e não separações. A gente tem que aprender a conviver ou desenvolver recursos de convivência, né? A gente está aqui para isso. E outras tantas coisas. Não dar tanto valor às coisas materiais, que a gente pode não ter acesso, né? Por que será que estamos nesta época do planeta? Por que será que estamos aqui encarnados exatamente nesta época? Em determinados países, imagine quem está na Itália, por exemplo, quem está na Espanha, né? Quantas dificuldades nos Estados Unidos também, espero que aqui
a gente tem um controle, mas não sei como as coisas vão se portar. Então, por que será que estamos nesta época e nesses lugares? Mas tem uma razão de ser. Há aqueles que não se contaminam, que são às vezes transmissores, né? Que os médicos falam, os infectologistas, que são assintomáticos, não têm sintoma, mas são transmissores, que tem que também se preservar para não contaminar o outro. Então é um movimento de fraternidade, de altruísmo. Eu deixar os meus interesses, eu deixar a minha vontade para não prejudicar o outro. Só fazer na rua o que é estritamente necessário, porque eu posso não me contaminar, mas eu posso transmitir para o outro. Então eu posso ser um agente transmissor do vírus sem saber. Então veja a nossa responsabilidade, veja que situação complexa, né? Pessoas que precisam trabalhar, trabalham como autônomos e não podem nesse momento. Então é desenvolver também a fé, desenvolver também a confiança em Deus, desenvolver o desapego da vida material, tantos ensinamentos em tão pouco tempo. E outros, né? A Deise está falando dar valor às pequenas coisas, né? Então, quantos outros ensinamentos a gente não pode tirar? Você não quer colocar aí também a sua reflexão? Você não quer colocar o que você está sentindo desse momento? Quer dizer, quais são as lições que você tira disso, né? Você não quer colocar também, aproveitar esses momentos de reflexão? Como é que está a conexão aqui para vocês? Agora eu sumi da minha tela. Como é que está aí para vocês? Alguém pode colocar um comentário? Eu estou aparecendo aí porque para mim eu não estou mais aparecendo aqui. Eu estou sem me ver aqui. Vocês estão me vendo aí? Como é que está a situação aí? Alguém pode comentar? Ou será que caiu? Caiu? Maria Isabel Martinez, aprender a conviver. Olha, uma lição que ela está tirando, né? Vocês estão vendo? Estamos ao vivo aí ou não? Como é que tá? Alguém pode comentar? Vou atualizar a página aqui. Voltamos, estamos de volta. Acho que houve algum problema de comunicação aqui, de conexão. Vocês estão me ouvindo aí? Estão me vendo? Alguém pode dar um comentário para mim, por favor? Para a gente saber se está ao vivo. Estamos? Quem pode me dar um alô aí, por favor? Entrou. Agora entramos então, né? Deixa eu ver. Entrou, Marcos. Entrou. Nilza. Ok. Voltou? Então acho que devia ter caído alguma coisa aqui. Certo? Estão acompanhando? Tá perfeito. Mariana, Marcos, Marisa, tudo ok? Certo. Então, voltou. Ok. Alguma coisa que caiu aqui. A gente estava falando de quantos ensinamentos nós tiramos nesses momentos difíceis em que passamos, né? Aliás, se você tirar da sua vida particular também, porque isso é um movimento coletivo, né? Então, o mundo inteiro, nesse momento, está parando e está passando por essas dificuldades, com mais ou menos intensidade. Mas individualmente também, né? Quando aquela dor silenciosa, que ninguém sabe, né? Que só você sabe, né? Ou que só os seus amigos ou familiares mais próximos sabem. Também tiramos grandes ensinamentos. Então também é o momento de aprendermos a tirar as lições, né? Lembrar que Deus não dá uma dor maior do que a gente possa suportar. Isso é muito importante, né? Deus não dá uma dor maior do que a gente possa suportar. Deus é Pai e Deus é amor. Nós sabemos que Deus é amor, diz João Evangelista, né? Deus é o Pai da parábola do filho pródigo, em que Jesus apresenta Deus como aquele pai que acolhe de volta o filho que se transviou. Esse é o Deus na nossa visão.
é um homem que tenha sentimentos humanos de gratidão ou não, de perdão ou não, de amor, de ódio, de parcialidade. Não, Deus é a fonte suprema de amor. Então ele não permitiria que a gente passasse por aquilo que nós não estamos preparados para passar. Né? A Thaís está dizendo trabalhar nossos anseios, né? E o João Guilherme aprender a aumentar nossa fé. É por aí. Então, essas situações têm grandes ensinamentos a nos dar. Mas veja que resposta interessante que depois, na sequência, Kardec vai receber da espiritualidade. Deus não poderia empregar para melhorar a humanidade outros meios que não os flagelos destruidores? Quer dizer, não haveria outras possibilidades de Deus nos ensinar, além ou sem ter esses flagelos destruidores? Sim, e diariamente ele os emprega, pois deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. É o homem que não os aproveita. Então é necessário castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir a própria fraqueza. Olha que coisa interessante, não? Então, de alguma maneira, nós estamos sendo convidados a refletir no nosso orgulho e fazer-nos sentir a própria fraqueza, ou seja, a, a vida como ela é delicada, né? Como a vida é sensível, como a vida é fugidia, ela é rápida, ela é delicada. Então, como alguma coisa pode mexer com a nossa vida de uma hora para outra. Então, quanto nós somos vulneráveis às situações do planeta. E é natural, né? A Nilza está dizendo, essa pausa que estamos vivendo tem me ajudado a olhar para mim, mas vejo também que é o momento de nos unirmos, dando suporte emocional para nossos amigos, mesmo estando longe. A Nilza Alves Miquelin, vocês estão vendo aí nos comentários ao lado, né? Que ela está colocando isso. Então, assim, é realmente o momento de nós nos olharmos e também olharmos para a necessidade do outro. Então, tem gente falando, por exemplo, se a gente puder continuar pagando o salário dos nossos empregados, naqueles que são colaboradores nossos, ou no lar, ou na empresa, de alguma maneira, ou parte que seja, se a gente puder comprar dos pequenos negócios, dos pequenos comerciantes, restaurantes, etc., e tantas outras pequenos gestos, né? Ó, o Lar São Vicente, a Vila dos Velhinhos, lá os lares de idosos, né? Doar alimentos, doar material de higiene, na nossa própria casa. Aliás, o pessoal está perguntando sobre a nossa casa, como é que estão as doações de alimentos, né? Então, eu queria dizer, muita gente está perguntando como que pode ajudar, etc. Olha, nós estamos oferecendo as cestas básicas, entregando as cestas básicas para as famílias da mesma maneira. Só que não naquelas datas que a gente fazia normalmente, porque era uma equipe grande que fazia. Então, nós estamos fazendo uma pequena equipe de voluntários que vão e entregam várias cestas de uma vez para várias famílias, com todo aquele cuidado, sabe, né? Uva, usando álcool gel, etc. E fazendo as saídas rápidas, né, sem contato com as pessoas, porque as pessoas continuam necessitadas, é claro. E a gente sabe, vocês sabem que a gente também dá os itens de higiene, sempre temos. Então, sabão em pedra, sabonete, etc. E se alguém tiver interesse em contribuir, a gente pode depois, você vai ter acesso às redes sociais nossas, próprio Facebook aqui, a gente pode estar colocando depois dados para doações, ou do dinheiro ou dos alimentos, se for o caso. Nós continuamos nesse trabalho de solidariedade, né? A Mônica diz, reflexão, ver que sou tão abençoada, não falta nada, hora de repartir. Então, para aqueles que, graças a Deus, têm essa maior necessidade, é o momento de repartir, né? A Edna está dizendo, um momento de reflexão para uma transformação interna, trabalhar nossos egos, né? E a Maria Augusta, a solidariedade. Então, é um momento também de trabalharmos esses valores que fazem parte da nossa construção de espíritos, né?
Olha, tem uma resposta muito interessante que é muito significativa para nós, que é o seguinte: na questão 741, Kardec vai perguntar se é dado ao homem conjurar, ou seja, superar, né, vamos dizer assim, resolver os flagelos que o afligem. Em parte, os espíritos dizem, em parte, mas não como geralmente se pensa. Muitos flagelos são consequência de sua própria imprevidência. Por exemplo, no meio ambiente, né? A gente faz aí aquecimento global, com poluição, aí muda o clima, e aí mudando o clima tem mais chuvas mais fortes e acabam tendo deslizamentos, inundações, etc. À medida que ele adquire conhecimentos e experiências, pode conjurá-los, quer dizer, preveni-los, ou, de alguma maneira, superá-los, se souber pesquisar-lhes as causas. É o que está acontecendo, as pessoas estão, a ciência está procurando as causas, né? Ou usando formas de solucionar vacinas para essa pandemia, remédios, etc. Mas, entre os males que afligem a humanidade, há os que são de natureza geral e pertencem aos desígnios da providência. Desses, cada indivíduo recebe em menor ou maior proporção a parte que lhe cabe, mas não lhe sendo possível opor nada mais que a resignação à vontade de Deus. Ainda esses males são geralmente agravados pela indolência do homem. Veja que resposta extremamente atual, né? Então, há aqueles flagelos como este, por exemplo, que passamos hoje, da Covid-19, que são de natureza geral e pertencem aos desígnios da providência. A gente sabe, o vírus ele não é um ser vivo, não sei se vocês sabem, mas o vírus não é um ser vivo. É um filamento de RNA com uma capa de proteína, ou uma capa de gordura, como dizem os especialistas. Então, você lavando as mãos com sabão, água e sabão, você dissolve essa gordura. Detergente, sabão, sabão em pó, sabão em pedra, dissolve a gordura, dissolve o vírus. Então você não mata, você depõe o vírus, né? Mas ele é da natureza, né? Ele é uma criação de Deus dentro dos desígnios de Deus da natureza. O álcool gel tem essa função também de desmontar esse vírus, né? Dissolver, porque ele é um pequeno, vamos dizer, uma bolinhazinha pequenininha de gordura. Então não blasfeme contra o vírus, não blasfeme contra a bactéria. Eles são criaturas de Deus. Por alguma razão estão na Terra, né? E por alguma razão estão convivendo conosco, porque também poderiam não estar. Há vírus que não afetam os homens e afetam animais, e há vírus que afetam animais e não afetam homens. O pessoal até andou comentando que tem vacina de coronavírus do cachorro, né? Olha aqui, meu cachorro tomou vacina de coronavírus, então eu vou tomar meu cachorro, pronto. Não, é outro coronavírus. É o coronavírus dos cachorros, dos animais. Não serve para nós, viu? Fique tranquilo aí que você não precisa tomar vacina do seu cachorro, porque é outro coronavírus. É uma classe diferente de vírus de um para outro. Então tem uns que não nos afetam e outros que nos afetam, porque faz parte da natureza, né? E aí, então, que é esse flagelo, cada indivíduo recebe em menor ou maior proporção a parte que lhe cabe, não lhe sendo possível por nada mais que a resignação à vontade de Deus. Então veja a lição que a espiritualidade está nos trazendo. A resignação à vontade de Deus. Cada um tem uma parte maior ou menor de dores. Tem uns que chegam ao processo da desencarnação, a UTI, a dores, ou seus familiares. Tem uns que estão lá, os profissionais de saúde, segurança, limpeza, estão na linha de frente, tendo o contato com o vírus, se contaminando, se ficando enfermos e depois se curando, também faz parte. E tem aqueles mais afastados, mas que também são de alguma maneira atingidos. A Isabela Tange está dizendo, Osmar, que interessante relembrar dos conceitos da doutrina para nos acalentar nesse momento. A mudança é necessária, diria até obrigatória, nesse tempo que estamos. Precisamos fortalecer nossa fé e nos manter firmes nesse momento. A Elizabeth Oliveira diz, todo remédio é amargo, mas providencial ao restabelecimento.
É esse, para mim, o remédio que irá restabelecer o espírito. Né? Esse é um remédio que vai restabelecer o espírito. Então, dizem os espíritos que nos cabe apenas a resignação à vontade de Deus. Então, divinas não é uma punição, não é um mau humor de Deus com a humanidade, pelo contrário, faz parte da misericórdia de Deus nos permitir passar por situações que nos sensibilizam. Porque muitas vezes nós estamos endurecidos. E vem uma dor, de alguma maneira, nos sensibiliza. O que diz o Evangelho? Capítulo 5 do Evangelho. O que diz lá no Bem-aventurado? Jesus nos diz no Sermão da Montanha: bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. E Kardec vai falar da justiça das aflições, né? Causas atuais e anteriores das aflições. Nós sabemos disso. As aflições, o bem sofrer e o mal sofrer. O bem sofrer e o mal sofrer é como nós enfrentamos a dor. Aliás, o Luiz Otávio está dizendo: eu aprendi com você que a dor é necessária e o sofrimento é opcional. E eu aprendi com alguém também, que eu não lembro mais quem, Luiz Otávio, aprendi com alguém, que a dor é necessária, mas o sofrimento é opcional. Ou seja, a dor faz parte da nossa realidade, mas o quanto nós colocamos de intensidade nessa dor que nós passamos. O quanto nós dramatizamos essa dor, né? Aumentamos essa dor, ou quanto nós podemos tirar de lição dela. Então, esse bem sofrer e mal sofrer, que diz o Evangelho, é isso. Quer dizer, como é que eu tenho passado pela aflição? Será que eu tenho passado com reclamação? É o item de Lacordaire, aqui do item 18 do Evangelho, do capítulo 5. Será que eu tenho passado com resignação? Resignação à vontade de Deus? Ou eu tenho passado com reclamação? Eu tenho passado blasfemando, né? Porque passar tem que passar. Seja de uma maneira ou de outra, tem que passar. Então é melhor passar com calma, não é? Porque eu vou passar pela situação, não tem jeito. Não tem, eu fazer show, dar piti, dar um show na rua, não vai resolver o problema. Pelo contrário, vai só dificultar. Então é melhor passar com calma. É melhor passar com resignação. Eu vou ter mais calma, mais acesso à espiritualidade para poder passar pelas dificuldades. Então nós estamos chegando ao término da nossa reflexão. Quero agradecer aí a todos que nos acompanharam, as que deram os seus comentários, né? A Isabela, a Elizabeth, tantos companheiros aí, ó. Fernanda, nunca vi tanta solidariedade como tenho visto nesses tempos difíceis. A Rosa, muito agradecimento pela oportunidade. Nós falamos um pouquinho sobre flagelos destruidores do Livro dos Espíritos e sobre bem-aventurados os aflitos do Evangelho. E tiramos a lição de que tudo, diz Paulo de Tarso, tudo concorre para o bem do Senhor. E ele diz também: de tudo dai graças. De tudo dai graças. Então ele poderia falar: olha, também de coronavírus, né? Ele podia dizer: de tudo dai graças. Também de graça da pandemia. Também de graça das crises econômicas. Também de graça dos problemas que você enfrenta. Porque de tudo graças, né? Porque tudo concorre para o bem da que ama o Senhor. Mas que coisa estranha, a gente não pode ser feliz, sabe? Mas o que é a felicidade, né? O que é ser feliz? Ser feliz é fazer todo o bem possível e ter o conhecimento das coisas. É o que os espíritos dizem a Kardec no espírito. O que é felicidade para um espírito superior? Fazer todo o bem possível e ter o conhecimento de todas as coisas. Isso é felicidade de um espírito superior. Veja que é muito diferente da nossa felicidade, que é saúde, dinheiro no bolso, ir para a praia, passear, não é? É felicidade para nós. Os espíritos não. Para os espíritos é fazer todo o bem possível e conhecimento das coisas.
que grande oportunidade de sermos felizes, porque podemos fazer o bem. Em qualquer situação, podemos fazer o bem. Então, podemos ser felizes. Não é? Não precisamos ter saúde ou dinheiro. É só fazer o bem. E é o caminho da felicidade. Então, vamos fazer as nossas vibrações neste momento. Hernani, gratidão. Luciano, gratidão. Enfim, Ione Moreira. Nós agradecemos, né? A Flávia, Tiago, a Deise. Vamos continuar vibrando pelo nosso planeta, que agora virou uma grande cidade com 7 bilhões no mesmo barco, né? Demorou para a gente perceber isso, que a gente é um barco só, com 7 bilhões de almas juntas, caminhando para o mesmo objetivo, um solidário com o outro. Não adianta eu estar isolado, né? Não adianta eu estar fechado se eu não estiver fazendo a minha parte dessa grande cidade que é a Terra. E cada um fazendo a sua parte. Se não dá para fazer só materialmente, vibratoriamente, né? Para contribuir com os pensamentos mais equilibrados do planeta, né? Vamos então, nesse momento, pedir a Deus que nos ampare, né? Os bons espíritos que possam nos inspirar e envolvendo cada um de nós e também rogando a espiritualidade que possa visitar os lares desses nossos amigos que estão conosco e todas as pessoas necessitadas nesse momento, visitando seus lares e as equipes espirituais que possam também levar o alento através de um passe espiritual, aqueles que nós sabemos estar enfermos, sabemos estar em dificuldades, que possam também receber essa vibração do passe neste momento, a todos nós encarnados, possamos neste momento estar sintonizados com o plano espiritual e a equipe de trabalhadores do plano espiritual possa visitar cada um, transmitindo as energias necessárias conforme as possibilidades de cada um, e que essas energias possam amenizar nossas aflições, nossas dores, ou nos fortalecendo nosso pensamento reto no bem, a nossa vontade firme e nosso desejo de progresso. Agradecemos a espiritualidade, rogando aos bons espíritos que possam visitar nossos lares, nos auxiliando no equilíbrio e na paz no nosso ambiente doméstico. Especialmente nesses momentos de isolamento social em que precisamos estar dentro do nosso lar, em contato mais direto com os nossos familiares. Também necessitamos do auxílio espiritual para mantermos o equilíbrio e entendimento no nosso lar, ou aqueles que estão em isolamento e vivendo reclusos sozinhos, também possam valorizar esses momentos para futuramente fazer novos reencontros. Que os bons espíritos também nos sustentem em nosso equilíbrio físico, mental e espiritual, aqueles nossos familiares que passam também por dores e dificuldades de ordem física, emocional, material, espiritual, que também possam receber a visita da espiritualidade. E também aos que estão enfermos em hospitais, seja por esta pandemia ou por outras causas, que possam também receber a visita da espiritualidade, das equipes médicas do mundo espiritual, para que possam de alguma maneira amenizar suas dores. E também aos dirigentes das nações, aos profissionais da saúde, da segurança, da limpeza, aqueles que necessitam trabalhar para manter a ordem, para manter a saúde de toda a população, que também possam receber o auxílio da espiritualidade, cientes e sabendo que estão prestando um grande auxílio à humanidade, arriscando suas próprias vidas para manter a do próximo, por uma necessidade profissional, mas sobretudo espiritual. Que os bons espíritos também possam abençoar esses seres, esses irmãos que estão trabalhando em prol do próximo. E agradecemos por tudo quanto recebemos do mundo espiritual,
pelas oportunidades da presente encarnação e todas as lições que recebemos, por podermos estar neste momento da humanidade tão importante, de tantos ensinamentos, cada um fazendo a sua parte. Que a paz de Jesus esteja sempre conosco e nos envolva hoje e sempre. Assim seja. Nós queremos então lembrar a todos que nós temos as nossas lives, né? Às segundas-feiras às 20 horas, quintas às 14 horas, sextas-feiras às 19 horas, domingos às 10 da manhã, e do Evangelho, as reflexões do Evangelho, terças, quartas, quintas e sábados, 19 horas. Sempre aqui na página da Cefif no Facebook. Se você puder divulgar, divulgue, compartilhe aos seus grupos de amigos, né, pelo Facebook, WhatsApp, pessoalmente. É uma forma de nós mantermos a divulgação doutrinária e nos mantermos ligados espiritualmente. A gente quer agradecer a Casa Espírita, que nos proporciona esses momentos de reflexão, né, em conjunto com vocês. Agradecer a todos por estarmos mais uma vez. E aí, vendo cada um fazendo a sua parte, tirando as lições necessárias, né, para esses momentos de aprendizagem que todos nós passamos. Tenham um bom final de noite, na paz de Jesus, até nossas próximas oportunidades de encontro. Tchau.